todos, né? Boa noite a todos, graça e paz. Que o Senhor Jesus esteja presente, né, na vida de todos, aqueles que preferem a paz do Senhor, né? Hoje o Senhor propôs ao nosso coração, aos nossos corações, de estarmos falando exatamente sobre a necessidade deste tempo. E é interessante que essa é uma necessidade não somente nossa, né, brasileiros, mas é uma necessidade do mundo, é uma necessidade do universo. E nós estaremos falando, acalma o teu coração, né? 3. Já falamos o 1, já falamos o 2, e agora nós estaremos ministrando 3. Porque tem algumas razões, existem alguns motivos que são fundamentais, que são fundamentos, que são princípios e, acima de tudo, são verdadeiros, né? Então, acalme o teu coração, porque ele vive e ele voltará. Isso é bom demais, né? Isso é maravilhoso, nós temos a certeza, nós temos essa convicção. É muito bom, porque nada pode abalar a nossa fé. Quando nós olhamos para o autor e consumador, né, das nossas vidas, e ele planta em nossos corações esta certeza, esta convicção. Então nós podemos ter o nosso coração acalmado, né? Nós podemos viver de uma forma serena. E eu quero abrir aqui um parênteses para poder contribuir para o seu bem-estar, né? Para a sua saúde emocional. Desliga a televisão. Desligue a televisão da sua casa. Tente passar aí uma semana sem ligar a televisão, a não ser que seja para você ouvir alguns hinos, louvores de adoração ao Senhor, a não ser que seja para você baixar alguns filmes, né, edificantes e assistir junto com a sua família. Desliga a televisão, porque os nossos meios de comunicação estão de uma forma tão contaminada que corre o risco de uma hora a gente ligar a televisão e o vírus saltar na sala da nossa casa e nos atacar. Essa é uma forma, né, de brincarmos com a situação, mas de certa forma é verdade, né? Então, estabeleça serenidade, né, no seu lar, ouvindo o que é bom, lendo a palavra de Deus, orando com a sua família, estabelecendo um vínculo, né, de intimidade com Deus, né, fazendo seus cultos devocionais, falando com pessoas que têm mentes sadias, que vão lhe ajudar, que vão lhe orientar, que vão orar com você, mesmo que seja pelo celular, mesmo que seja pelo WhatsApp. Muda seus hábitos. E então você verá que você, juntamente conosco, atravessará todo esse tsunami, né? Toda essa tempestade, sem ter sido atingido de forma alguma. É certo que lembrando sempre da nossa primeira ministração, ok? Nós vamos orar agora, né, com você que está aí online, que está, né, nos assistindo. Você pode fechar os seus olhos e falar com Deus neste momento. Nós também estaremos aqui falando com Deus. Senhor, a certeza de que Cristo vive, a certeza de que um dia Ele voltará, ó Deus, não somente alegra os nossos corações, mas nos dá paz. O que nós queremos te pedir neste momento, Senhor, é que nós sejamos emissários de boas novas, de notícias boas, que nós sejamos emissários de paz, que nós sejamos emissários de uma palavra de esperança para este mundo tão decadente, que tem caminhado a passos largos, ó Deus, para a morte, para a miséria, para a amargura, para a tristeza e para a depressão.
Mais uma vez te pedimos que tu possa estar visitando a nossa igreja, a Igreja Batista ali do Céu Azul, que tu possa estar visitando todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, espalhados pelos quatro cantos desta terra, Senhor. Agora nós queremos mais uma vez nos colocar na tua presença como sempre temos feito. Fala, Senhor, aos nossos corações através da tua palavra. Acalma esses coraçõezinhos, ó Deus, que estão ouvindo, que estarão ouvindo esta mensagem. Leva a serenidade, leva a paz, leva a certeza da tua presença, Senhor. Que aconteça o que acontecer, que caminhando por onde nós caminharmos, passando por onde nós passarmos, o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso pastor. A tua vara e o teu cajado nos consola. A tua palavra nos diz que o Senhor prepara uma mesa para nós, para que diante dos inimigos, Senhor, tu possas prevalecer, Senhor. Que o Senhor nos garante águas seguras, águas tranquilas. Ó Deus, e essas águas tranquilas, essa certeza é independente da circunstância que nós vivemos. É independente da tempestade que nós podemos atravessar, é independente do maremoto que nós podemos vivenciar. O Senhor está conosco e isso nos traz paz, isso nos traz serenidade, isso nos traz alegria, isso nos faz depender tão somente de Ti, ó Deus, para tudo que vier sobre nós. Visita cada coração ao cair desta noite. Visita a nossa nação, nosso Brasil. Continua agindo, Senhor, na vida do nosso povo. Continua agindo, Senhor, preservando a vida, ó Pai, daqueles que estão trabalhando e cuidando da nossa saúde física. Desde aqueles que estão limpando as ruas, Senhor, lavando as ruas. Aqueles, ó Deus, que estão ali, ó Pai, de misericórdia, nas portas de postos de saúde, de hospitais. Aqueles que estão cuidando, ó Deus, lá na UTI, daqueles que estão se tratando, os cientistas que estão em busca, ó Deus, de confirmações de um tratamento, de vacinas, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e enfermeiras. Colocamos também diante de Ti os promotores do nosso país que atuam na área da saúde, que eles sejam justos, Senhor, juntamente com os juízes. Colocamos diante de Ti, ó Deus eterno e soberano, os pastores, os ministros da Tua palavra, pastoras, missionários, missionárias, que o Senhor colocou sobre esta terra para levar uma palavra de esperança para o nosso povo. Visita cada um de nós, visita cada um deles, Senhor. Com, ó Deus, o alimento espiritual para que possamos alimentar aqueles que precisam, ó Deus, do alimento da alma, Senhor. Então, neste momento, quando a Tua palavra será usada, que ela traga alívio para nós, tranquilidade e certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amados irmãos, amigos, nós queremos falar um pouquinho sobre a Páscoa. E queremos falar sobre a Páscoa da Bíblia. Não a Páscoa do nosso calendário. Não a Páscoa do calendário da nação brasileira. Sobre ela a gente vai falar um pouquinho. Espero que eu consiga fazer isso de forma rápida. Mas nós queremos falar um pouquinho sobre a Páscoa judaica. As primeiras celebrações de Páscoa aconteceram com o povo judeu, após aquele povo ser liberto do cativeiro do Egito.
E eles conseguiram, né, atravessar o deserto. Nós sabemos que de mais de 1 milhão de pessoas, né, que tenham saído do Egito, apenas 2 pessoas alcançaram a terra prometida por Deus. Dos que saíram do Egito. E aí outras dezenas e centenas e milhares alcançaram junto com Josué e Caleb, mas esses foram descendentes que nasceram no percurso da caminhada, no percurso da viagem. Mas quem realmente saiu de lá da terra do Egito e alcançou a terra prometida foi Josué e Caleb. E então quando eles conquistam, né, a liberdade deles, é feita uma celebração, e essa celebração é chamada de Páscoa. Ela comemora, né, os judeus comemoram anualmente, no dia 14 de Nissan, né, o fato, né, deles terem sido libertos com mão poderosa, a mão do Senhor dos Exércitos, usando o homem chamado Moisés, que quer dizer aquele que foi tirado das águas. Essa celebração, ela tem aproximadamente, de acordo com o nosso calendário, aproximadamente 3.500 anos. A Páscoa, ela é para os libertos. A Páscoa não é para os cativos. A Páscoa não é para aqueles que morrem no deserto. A Páscoa é para aqueles que conseguem atravessar o deserto. A Páscoa é para aqueles que conseguem atravessar o mar, molhando os pés ou não. Mas a Páscoa é para eles. E a Páscoa judaica não foi diferente. Ela foi comemorada, ela foi celebrada para aqueles que foram libertos. Para os que dolosamente decidem continuar em cativeiro, infelizmente, não há Páscoa. Mas nós fazemos um convite para você que ainda não tem esta certeza, ainda não tem esta alegria da plenitude da presença de Deus em sua vida, de que nada pode substituir o cuidado de Deus sobre você, de deixar o Senhor guiar e nortear a sua vida, ser o piloto, né, da sua vida, da sua existência. Ainda está em tempo, ainda há esperança, como também nós já pregamos, né? Como também nós já ministramos sobre esse texto. Mas nós queremos, a gente fez algumas pesquisas, né? Eu falei com algumas pessoas que conhecem mais do assunto. E aí nós trouxemos aqui para você, para nós fazermos uma análise daquilo que nós falamos agora no início. A Páscoa judaica e a Páscoa brasileira. E pasmem, alguns cristãos, né? A nossa escuta, a missionária não incentiva a nossa igreja a celebração dessa Páscoa que é celebrada no Brasil. Depois nós vamos explicar por quê. O calendário judaico, ele é dividido em 7 festas anuais, 7 festas básicas, né? Que são celebradas anualmente. É bem verdade que eles tinham outras festas, mas essas festas, elas são básicas, elas eram básicas do calendário judaico. E a primeira festa do calendário judaico era a Páscoa. Eles começavam, né, o ano, que era no 14º dia do ano de Nissan, eles começavam celebrando a libertação. Eles começavam celebrando a liberdade. Eles começavam notificando aos seus descendentes aquilo que o Senhor havia feito por eles quando eram cativos no Egito. A segunda festa judaica são os pães asmos. É a festa dos pães asmos. Nós vamos voltar aqui à Páscoa e nós vamos fazer uma contextualização da festa judaica no Velho Testamento para a festa do cristão no Novo Testamento. Quais são as festas que nós, como cristãos, precisamos celebrar dentro, inclusive, do prospecto deste calendário? Eu já até sei que tem gente que depois vai me perguntar o que é prospecto, missionária.
A Páscoa, né, que é celebrada, né, no 4º dia de Nissan, no Velho Testamento, ela corresponde à redenção do homem no Novo Testamento, a salvação do homem no Novo Testamento, a minha libertação da escravidão do pecado, a minha conciliação ou reconciliação com Cristo. Então a Páscoa, a libertação dos judeus no Velho Testamento. A Páscoa no Novo Testamento é a minha redenção. É o momento que precisa ser celebrado pela redenção de Cristo Jesus em minha vida, por mim e por você. E isto está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aí nós temos a segunda festa do calendário judaico, que é a festa dos pães asmos. Em relação a ele, nós temos no Novo Testamento uma festa que poderia ser nossa, da santificação, o tempo da santificação, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Os pães asmos eram uma celebração da não contaminação com o pecado, da não contaminação com as coisas do mundo, da separação das coisas que entristecem o coração de Deus. E isto no Novo Testamento chama-se santificação. Ser santo é ser separado. E esta santificação, ela é um processo. Ela acontece ou precisa acontecer em todo momento da minha e da sua existência. Cada vez que eu digo não para o pecado, cada vez que eu digo não para algo que entristece o coração de Deus, cada vez que eu digo não, eu renuncio àquilo que me afasta de Deus, aquilo que quebra o meu vínculo com o Pai, aquilo que tira, né, a minha relação, macula a minha relação com o Senhor. Então, cada vez que eu digo não, quando o pecado vem, eu estou me santificando. E essa festa no calendário judaico era chamado de festa dos pães asmos. Mas aí nós temos também no calendário judaico a festa do Pentecostes. Que bom, né? Que maravilha. Essa festa, era a festa das primícias. Ela era celebrada um dia após o sábado do Nissan, a festa das primícias. E no Novo Testamento, a primícia é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que Ele oferece por mim e por você para a redenção dos nossos pecados. Aquele que intercede por nós e faz com que o coração do Pai se derrama sobre mim e sobre as minhas misérias. E aí eu chamo de misericórdia. Então a festa das primícias no Velho Testamento equivale, né, à ressurreição de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então nós não precisamos de celebração, nós não precisamos de festa, nós não precisamos de momento para carregarmos um Cristo morto, para celebrarmos um Cristo morto, para celebrarmos um Cristo derrotado, para celebrarmos um Cristo vencido, porque Cristo vive, Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele vive para todo o sempre. Amém. E é por isso que nós podemos sermos conduzidos com um coração calmo, a alma tranquila, certos de que aconteça o que acontecer, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque aqui nós somos apenas passageiros. Há uma eternidade gloriosa que nos aguarda, há uma eternidade gloriosa que nos espera. Aí depois nós temos a festa do Pentecostes, que é muito conhecida no Novo Testamento. Essa festa do Pentecostes, ela ocorria 50 dias após a festa das primícias.
em que todos os judeus corriam para Jerusalém para ali celebrar esta festa. Mas aí ela vem para o Novo Testamento de uma forma magnífica, de uma forma muito especial e que enche os nossos corações de alegria. Nós conhecemos no Velho Testamento que o Espírito Santo, ele sempre estava presente na vida de reis, às vezes, né? Nem sempre. Mas era a função do Espírito Santo no Velho Testamento, na vida de sacerdotes e na vida dos levitas, na vida daquelas pessoas que se colocavam à disposição de Deus para fazer uma obra específica, para trabalhar algo específico acerca do reino de Deus. Ainda não havia a permanência do Espírito Santo de Deus para verificar. Ele vinha e fazia a obra. Ele instruía, ele ensinava. Nós vemos lá na construção do Templo de Jerusalém, o Espírito Santo de Deus orientando, o Espírito Santo de Deus falando sobre o tecer das cortinas, né, sobre as colunas, sobre os candelabros. E ali ele ia instruindo e orientando as pessoas para a construção daquele templo. Mas aí ele é tão nobre, ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, que ele é uma promessa de Jesus para nós no Evangelho de João. Quando os discípulos ficam sabendo, Jesus comunica aos discípulos que ele haveria de morrer. E ali sentado com os discípulos, talvez na areia, não sei, eles ficam muito tristes. E certamente eles começaram a chorar. E aí Jesus olha para eles e diz assim: não entristeçais os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para lá para preparar a casa para vocês, preparar morada para vocês. Então acalma o teu coração. Acalma, não precisa pânico, não precisa desespero. O Senhor está preparando. Nós já vimos, né, numa ministração passada, em que Apocalipse, né, mostra, a profecia, João mostra lá ele vendo um novo céu e uma nova terra, né? Tudo restaurado para receber aqueles que um dia permitiram-se serem dependentes de Deus, apesar das nossas fraquezas. E muitas vezes, apesar das nossas quedas. E então o dia de Pentecostes, lá no Novo Testamento, está relacionado com a festa de Pentecostes, que já era realizada pelos judeus. Então a festa de Pentecostes é uma festa judaica. É uma festa judaica, não é uma festa cristã, é uma festa judaica, e que Deus escolheu dentro do calendário judaico para mandar os Espírito Santo para descer sobre a sua igreja, para descer sobre o seu povo que estavam sentados, tristes, chorosos, mas estavam orando. E ali, de uma forma tremenda e magnífica, como nunca mais se viu, o Espírito Santo chega, fazendo aquele grande reboliço na vida da igreja cristã. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 1. A partir do versículo 1. Depois nós temos aí a quinta festa do calendário judaico, que é a festa das trombetas. A IBCA já sabe sobre as trombetas, né? Falta somente o toque da última trombeta para nós falarmos, para a nossa igreja. A festa das trombetas, a festa da anunciação, a festa do aviso, a festa da comunicação, a festa da alerta do perigo, para que não possamos incorrer em perigo ou ficarmos displicentes para a chegada do Filho de Deus a este universo. E aí a festa das trombetas no Novo Testamento, ela está relacionada com o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. Isso é ímpar. Isto é muito especial. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante.
Pode começar do versículo 50, ou se quiser ler o texto todo, melhor ainda, porque você vai ter um apanhado geral de como será este momento, de como será este dia. Aí nós temos a sexta festa no Velho Testamento, que é a festa do perdão. Calendário judaico é a festa do perdão. E aqui nós encontramos no Novo Testamento, em Romanos 11, versículo 26 e 27, que esta é a festa da redenção de Israel. É a festa do povo que o Senhor separou para ser chamado o seu povo. Hoje, todos aqueles que decidem por deixar Jesus guiar a sua vida, guiar a sua existência, guiar os seus pensamentos, guiar os seus ideais. É a festa daqueles que permitem que os sonhos de Deus, os projetos de Deus sejam os nossos sonhos. Está lá em Romanos 11, 26, 27. Aí nós temos aqui a última festa do calendário judaico. E aí nós vamos ver que a festa, lá no livro, nós vamos lá para o Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. É a festa do milênio. Nós vamos ter ainda a oportunidade para falarmos sobre esta festa. E no calendário nacional nosso, quais são as festas que são verdadeiramente cristãs? Você já parou para pensar nisso? Eu me recuso a celebrar esta Páscoa que o Brasil celebra, porque essa Páscoa que o Brasil celebra, ela está baseada em um calendário lunar e solar. E a base para a celebração da Páscoa não é a saída de uma nação do pecado, da injustiça, da promiscuidade, da iniquidade. Mas é a confirmação de que ano a ano essa nação continua no pecado. E a Páscoa no Brasil, ela é celebrada de acordo com a celebração ao rei Mamon, o rei da carne, o rei do dinheiro, o rei das trevas, um dos príncipes de Satanás. E que muitas cidades entregam as suas chaves, as chaves de sua cidade a este rei, que é a festa do carnaval. Então aqui é um alerta, é para nós pararmos para pensar. A base judaica para a celebração da Páscoa era a saída, era a libertação, era eles terem se tornado livres. O nosso calendário é um calendário pagão. O calendário brasileiro é um calendário pagão. E a Páscoa no Brasil, ela oscila. E eu fui pesquisar, né? Eu vi lá as questões, né? Do calendário lunar e solar. E ela oscila de acordo, sabe o que, irmãos? Amigos? De acordo com a data do carnaval, que marca os 40 dias de purificação, que vão da quarta-feira de cinzas ao domingo de Ramos. Então, todo ano eu vou lá, eu peco deliberadamente, dolosamente. Todo ano eu vou lá e faço isso. Extravaso a minha carne. Me encho da carne, do pecado, da promiscuidade, da imoralidade, da pornografia, da bebedeira, da idolatria, da mentira. Aí na quarta-feira eu vou lá e passo cinza na testa. Aí a partir daquela data
temos 40 dias para a celebração da Páscoa, da libertação. Que libertação que tem a nossa nação? Se faz parte do nosso calendário, a celebração a Mamon, ao príncipe das trevas, ao rei, ao príncipe de Satanás. Que Páscoa é essa? É para nós pensarmos acerca do assunto. Não que não tenhamos que celebrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, mas dentro desse contexto é paganismo. Qual é o liame que existe entre a festa da carne com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Qual é o liame? Qual é a ligação? Não que todo ano nós vamos celebrar a Páscoa, mas todo ano a nossa nação é levada para ter aí 3 dias, 4 dias, alguns lugares até uma semana, para pecar, até não aguentar mais. Muitos morrem nessa sarjeta do pecado. Aí passa-se 45 dias, 40 após a quarta-feira de cinza. Aí nós esperamos a impiedade no coração da humanidade, do povo brasileiro, reinar. Então vai lá e passa a cinza, já estão preparados para o próximo ano. Que a nossa primeira festa é o Ano Novo. Quer dizer, a festa da graça. E mais a segunda festa é o Carnaval. O nosso povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. A Páscoa de Israel e a Páscoa bíblica não tem nada a ver com o que é celebrado no calendário nacional. Nada a ver. Está totalmente desvinculado com o que é celebrado em nossa nação e em nosso país. Amados, Carnaval é o dia da desgraça. É o dia da miséria. É o dia de pecar mesmo, deliberadamente, dolosamente. A quarta-feira de cinzas é o dia da farsa, é o dia da mentira. Mas a Páscoa, de verdade, no Novo Testamento, é a celebração da morte e ressurreição do Filho de Deus para levar esta humanidade, para levar a nossa nação a uma vida livre, 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 livre em Cristo Jesus. Vocês querem ver um exemplo? A Páscoa na nossa nação é celebrada como símbolo um coelho. Páscoa não é coelho. Páscoa é Cristo Jesus. Páscoa não é ovo. Páscoa é a palavra de Deus viva derramada em nossos corações. Páscoa não é chocolate. Páscoa é o sangue do Cordeiro de Deus derramado sobre mim e sobre você para perdão dos nossos pecados e purificação das nossas vidas. Esta é a verdadeira Páscoa bíblica. Esta é a verdadeira Páscoa cristã. Nós estamos celebrando uma Páscoa pagã, com símbolos pagãos, com uma mensagem pagã, com a mensagem de um Cristo morto, mas Cristo vive, e além dele estar vivo, ele já foi glorificado. Então acalma o teu coração que ele está para voltar.
E nós vamos ver na palavra acerca disto. Amados, chega a ser sórdido. Chega a ser maquiavélico. Chega a ser perverso. Chega a ser desonroso. Chega a ser um escárnio. A base para a data da celebração da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Esta festa da carne que se dá em nossa nação. E aí passam-se 45 dias, aí nós vamos lá celebrar a Páscoa, né? Isso é muito bom. Para quem gosta. No carnaval, debocham, escarnecem, zombam, prevaricam, culminam a iniquidade em suas vidas, blasfemam contra Deus, desfilam com Cristo arrastado pelo diabo pelas ruas da cidade, desfilam ostentando a simulação de Maria, abortando Cristo Jesus, o Filho de Deus, ensanguentada pelas ruas das cidades, desfilam à mesa da ceia do Senhor com a prática da imoralidade, da perversidade, da iniquidade, da nojeira, do pecado, de tudo que não presta. E aí passa-se 40 dias, nós esquecemos tudo e vamos celebrar a Páscoa. Nada contra a Páscoa em si. A Páscoa bíblica, não a Páscoa do nosso calendário. O calendário brasileiro é um calendário pagão. Nós estamos submetidos a hostes de um calendário pagão. Nós podemos observar, nós podemos olhar que não há uma data precisa, porque ela oscila conforme o calendário lunar solar. Todas as outras datas festivas têm um dia certo, mas o carnaval e a Páscoa não. A celebração da Páscoa no Brasil está submetida a uma data de uma festa de Mamon. A festa da carne, a festa pagã. A festa do Deus das trevas. Como se a ressurreição de Jesus nunca servisse para redimir o homem do pecado, da injustiça e da morte. Então se celebra todo ano e todo ano tem essa festa. Imoral e promíscua. E nós guardamos essa data. E aqui há um convite para a nossa nação. Arrependei-vos porque é chegado a hora do reino de Deus ser estabelecido aqui nesta terra. Arrependei-vos. Só tem um caminho, o arrependimento. E o arrependimento traz calma para os nossos corações. O arrependimento traz serenidade. O arrependimento traz para nós tranquilidade. Porque nós temos a certeza, quando o arrependimento cai em nossos corações, quando nós nos colocamos à disposição do Pai, confessamos os nossos pecados e nos arrependemos dos nossos pecados, cai sobre nós a plenitude da certeza de que o Senhor está conosco, independente de tudo e de qualquer coisa. E então nosso coração consegue estar em calma, em serenidade, apesar dos pesares, apesar de tudo. Mas nós vamos nos retratar aqui a 2 textos bíblicos. Hoje eu vou ficar atenta, né, ao horário. Quero ver se eu não extrapolo muito. É difícil, né? Os que são minhas ovelhas sabem disso. Mas nós queremos nos reportar ao Evangelho de João, capítulo 20, versículos 6 e 7. E depois 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 até o 18.
Nós vamos ler primeiro, né, João, não é 1 João, é o Evangelho de João, capítulo 20. A nossa introdução foi um alerta, ok? Foi um chamado, talvez até um puxão de orelha para mim mesmo, né? Para nós. Diz assim a palavra de Deus. E no primeiro dia da semana, que no nosso calendário é hoje, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simeão, Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu ao chão os lençóis. Tem alguma coisa diferente aqui nessa tumba? Tem alguma coisa aqui diferente? Aqui tem algo diferente. Os lençóis que envolviam o mestre não estão mais sobre a pedra fria, estão jogados no chão. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, muito atrevido, né? Precisávamos de Pedro nesse tempo nosso. Precisávamos de Pedros aqui, Simão Pedro, aqui no nosso tempo. Homens com ousadia, homens com coragem, homens que arriscassem os seus títulos, os seus conhecimentos, seus diplomas, seus certificados, e saísse das suas caixinhas, dos seus quadradinhos, para trazer a verdade para esta nação. E então diz assim a palavra de Deus, né? Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a cabeça, que é o lenço, desculpa. Aqui pode ser um turbante, né? Pode ser um lenço. Aqui pode ser um pano menor, um pano pequeno, né? Que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. E aquele lenço não estava ali, jogado com os lençóis, mas estava dobrado num lugar à parte. Esta palavra aqui, dobrada, também pode ser bem enroladinho, né? Você pega ali um tecido pequeno, curto, e você enrola até para ocupar um espaço menor. Então aqui pode ser ou dobrado ou enroladinho, organizado, mas nunca jogado ao chão. A palavra de Deus, ela é impressionante. Quando ela traz para nós alguns detalhes, aqueles detalhes têm uma importância. Porque os detalhes passam despercebidos de nós. Esses detalhes, eles têm um valor ímpar, eles têm uma função. Vamos voltar para o versículo 6 e o 7. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar separado, quer dizer, em um lugar de destaque, que só enxergar você já percebia que ele estava ali, de uma forma organizada, de uma forma centrada, para atrair a atenção daqueles que primeiro chegassem àquele lugar. Eu sei que essa mensagem vai chegar, né, em muitas outras pessoas, então por isso nós cuidamos. Há duas vertentes aqui sobre esses detalhes. Eu preciso sempre tomar água quando eu falo muito, porque além de ter sido operada já das amígdalas, né, eu já fiz uma cirurgia, esse sinal aqui é ela, da cervical, e aí os médicos fizeram pela minha garganta, então ela às vezes resseca muito rápido, né?
Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Há duas vertentes aqui nesse texto. De entendimento, de compreensão. Sobre esses detalhes aqui deste lenço, ou deste turbante, ou deste pano pequeno. Que não estava caído no chão, junto com os outros lençóis, mas estava dobradinho ou enroladinho, posto em um lugar de destaque, separado. A primeira vertente é que poderia ser que Jesus tenha colocado esse lenço que envolvia sua cabeça, ele tenha colocado ele dobradinho ou enroladinho ali em um canto, para dar mais uma prova da mentira dos judeus e dos romanos, de que eles estavam mentindo, de que eles não diziam a verdade. Vamos correr lá para Mateus capítulo 28, versículo 11, para vermos qual foi a mentira que os judeus e os romanos começaram a publicar pela cidade. 28, 11. Diz assim: e quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós, furtaram o corpo de Jesus. Então, há uma vertente de que esse lenço tenha ficado dobradinho ali, exatamente para dizer, como alguém entra rapidamente em um túmulo para roubar o corpo de alguém e tem a petulância de tirar o lenço da cabeça, ou o turbante, né, ou o pano pequeno da cabeça, dobrar bem dobradinho e colocar ali no cantinho, deixar ali em destaque. Como pode isso? Alguém que entra às pressas para roubar. Até porque estavam, segundo Mateus capítulo 28, versículo 11 em diante, porque os guardas dormiram. Então eles tinham que entrar muito rápido e pegar muito rápido aquele corpo e sair na ponta dos pés com aquele corpo sem tirar nada. Talvez os lençóis tivessem caído como estava. Mas o lenço que envolvia a cabeça do mestre, o lenço que envolvia a cabeça de Jesus ensanguentado, ficou dobradinho ali em um canto. Para dizer, tudo que vierem criar, que não seja a minha ressurreição, é mentira, é mentira, é mentira. Essa é uma vertente. Eu conheço duas, né? Conheço essa e conheço esta outra. A outra vertente é que naquele tempo, os judeus que eram senhores, tinham seus servos, e que havia uma rigidez muito grande ao servir a mesa, né? O servo servir a mesa do seu senhor, e que ao servir a mesa do seu senhor, o servo não poderia tocar a mesa do seu senhor sem que primeiro o senhor se levantasse de uma vez por todas e tivesse concluído toda a refeição. Então o servo montava a mesa, deixava pronta a mesa, ajudava o senhor a sentar-se junto com aqueles que estavam junto com ele, e o servo se afastava numa postura que era regra e ficava à distância do seu senhor. E ele ficava aguardando um sinal de que o jantar havia sido terminado, de que a mesa poderia ser tocada. Porque o mordomo, o servo, não poderia tocar a mesa com o seu senhor se alimentando ou ainda não tendo terminado de se alimentar. E aí contam, né? Diz a história que o mordomo ficava ao longe, o servo ficava ao longe. E quando ele olhava e que ele via que o Senhor pegava o lenço que estava ali dobrado e limpava os seus dedos com o lenço, limpava a boca, limpava a barba
e pegava aquele lenço, embolava e jogava sobre a mesa em algum lugar, era sinal de que o servo já poderia ir tocar na mesa e retirar aquela mesa. Ou seja, já terminei o jantar. Mas quando o Senhor se levantava, o servo ficava observando ao longe, e que o lenço ficava ali dobrado, ou enroladinho, como um canudozinho. O servo não poderia tocar aquela mesa, porque estava dizendo para o servo: eu voltarei. Eu voltarei. Então existem alguns entendimentos de que também aquele lenço tenha ficado ali naquela posição para dar, para confirmar, para anunciar de que Jesus voltará, de que ele virá para buscar aqueles que um dia decidiram-se por viver uma vida pautada na palavra de Deus. Ah, missionária, mas é possível. A palavra de Deus diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, vocês têm um advogado diante do Pai. E aí o texto segue, né? No próximo capítulo. Confessai os vossos pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de todos os seus pecados. O lenço ali no túmulo ficou dobrado ou enroladinho. Ele não ficou jogado ao chão como os lençóis. Ele pode trazer para nós duas mensagens, e as duas mensagens são muito especiais. O corpo de Cristo não foi roubado do túmulo. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele vive hoje para todo sempre. Ele traz a cada um de nós o direito da certeza da vida eterna com Ele. E é por isso que os nossos corações precisam estar calmos. Nós não precisamos entrar em pânico. Nós não temos necessidade de ficar 24 horas adoecendo a nossa alma na frente de uma televisão com emissoras que mentem o tempo todo, que propagam a miséria e a desgraça, que omitem a verdade. Porque quem vive dentro de nós é Cristo ressurreto, Ele é vivo dentre os mortos. Essa é a verdadeira Páscoa do Cristo ressuscitado dentre os mortos. Do verdadeiro calendário cristão. Páscoa não é chocolate, Páscoa é o sangue do Cordeiro de Deus espargido sobre nós, que tem poder para perdoar todos os nossos pecados. É o sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. E quando nós nos reportamos lá na frente, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lá no Novo Testamento, a partir do versículo 13, quando a palavra de Deus diz assim: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Naquele momento, havia um ensinamento, né, da reencarnação. Você morre e depois você vem para poder pagar seu karma, né? Aí você pode vir num rato, você pode vir numa barata, você pode vir numa vaca, você pode vir numa serpente, já pensou? Né? Então você vem para poder pagar seu karma. E haviam vários outros ensinamentos, né? Que não são bíblicos, que desde já não eram bíblicos. Então houve essa necessidade desse ensinamento,
que também nos reporta para a morte e ressurreição de Cristo, mas nos leva além, para a volta do Filho de Deus a este universo. E assim diz a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Olha, acalma o teu coração, nós não precisamos ficarmos tristes, porque existe dentro de nós uma esperança que nada, nem um medo, nem um temor, nem um tremor, nenhuma notícia ruim, nada pode abalar essa esperança dentro de nós. E essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses fala exatamente também disso. O contexto era outro, era de perseguição, era de morte aos cristãos, aqueles que se declaravam serem seguidores de Cristo ressurreto. Roma mandava matar todos, decepar, jogar em arenas com leões bravios, famintos, há dias com fome, e aquela multidão sobre as bancadas daquela arena, gritando, e os homens e mulheres, crianças, mulheres inclusive grávidas, eram atiradas para os leões, porque confessavam Jesus como Filho de Deus. E aí hoje você vem e celebra uma Páscoa de um calendário pagão. Uma Páscoa do ovo, uma Páscoa de um coelho. Coelho não bota ovo, é uma Páscoa mentirosa. É uma farsa. Não há parâmetro bíblico, não há base bíblica para isto. Não quero que sejais ignorantes, então nós nos tornamos ignorantes. Porque nós não compreendemos a mensagem daquele lenço. Ninguém roubou o corpo de Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ou se quiser a mensagem, ele vive e ele vai voltar. Como o Senhor manifestava ao seu servo o lenço dobrado naquele lugar, dizendo que ele voltaria. Ele saiu para fazer alguma coisa, mas ele voltaria para terminar o jantar. Jesus deixa aquele lenço daquele jeito, dobrado, enroladinho, como você queira entender. Também pode nos dar esta mensagem: eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei para levar aqueles que não mergulharam na ignorância espiritual. Mas para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos ou não cremos? Você crê ou não crê que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos? Então por que celebrar uma Páscoa de um Cristo morto, carregado em caixões? Para que celebrar uma Páscoa de coelho? Para que celebrar uma Páscoa de chocolate e não do sangue de Jesus, que foi espargido sobre a minha e a sua vida, derramado na cruz do Calvário e que até hoje evoa por este universo? Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que morreram, ou os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Consolai-vos, 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 porque não tem coronavírus que tire, que arrebente a nossa esperança em Cristo Jesus. Não há coronavírus, não há praga, não há peste,
Não há perseguição que possa tirar de nós a esperança da ressurreição do último dia, ou o arrebatamento daqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. Então tenha paz no seu coração. Se você ainda não consegue ter esta paz, está faltando só uma decisão sua. Decida-se por Cristo Jesus. Entrega a sua vida a Ele. Porque Ele não está morto. Ele está vivo. Ele está vivo dentre os mortos. Ele é a primícia de Deus para cada um de nós. Ele é o maior presente. Ele é a dádiva de Deus para nós. A Páscoa não é você celebrar Cristo uma vez por ano. A Páscoa é você celebrar Cristo guardado no seu coração todos os dias da sua existência. De que adianta ter sido celebrado a Páscoa, a morte ontem, anteontem, e hoje celebramos a ressurreição com orgias, mentiras, iniquidade, prevaricação, maldade. Para que serviu essa Páscoa? E falamos mais, você não sabe se você estará vivo para se santificar no próximo ano, né? Como diz a história dessa Páscoa pagã, que é manuseada conforme a festa do Deus das trevas, Mamon, rei, príncipe de Satanás. Você não sabe se você estará vivo daqui um ano, para na quarta-feira passar cinza em sua testa. Não é a cinza que nos lava e nos purifica de pecado. O que nos lava e nos purifica do pecado é o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. Não sejamos ignorantes. Acerca destas coisas, que a palavra de Deus ela é muito clara para as nossas vidas. Consolai, consolai, consolai-vos uns aos outros. Porque Cristo vive. Ele vive hoje e para todo sempre. Ele é soberano. Ele é eterno. Estamos assistindo aqui em casa o filme de Davi. E assistimos de Davi, agora estamos assistindo de José. E ali, assistindo aquele filme, a gente tem uma noção do que é ser soberano, do que é honrar alguém que você tem como soberano, do que é se prostrar diante de alguém que você tem como soberano. Os reis constituídos na terra, homens carnais, adorados como deuses, e Deus que é espírito e requer de nós um culto que seja de adoração no nosso espírito, um espírito verdadeiro. Então nós comungamos de um calendário de um Cristo morto e vamos ter que esperar o domingo de Páscoa para comemorar o Cristo vivo, ressuscitado. Cristo está vivo há mais de 2000 anos atrás. E sobre ele ninguém mais tem poder. Ninguém pode sobre ele. Ele é o Filho de Deus. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o sumo sacerdote de todos os sacerdotes. Ele não admite dividir a sua glória com ninguém. E então estamos dividindo a glória de Deus, a glória do Filho, com mentiras, com práticas pagãs.
Que fique gravado no seu coração tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós hoje. Mas de uma forma muito especial. O versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. E lá o finalzinho desse texto. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros. E as séries de mensagens que nós temos trazido para a nossa nação é acalma o teu coração. Isso é uma consolação, porque Jesus vive, ele já foi glorificado e ele voltará para buscar aqueles que um dia decidiram por ele. Não importa que eu seja fraca, não importa que às vezes eu caia, importa que eu me levante, que o Senhor me sustente pela mão. Importa que eu confesse os meus pecados, importa que eu me arrependa e lute para não voltar a praticá-los mais. Importa que eu busque o Senhor em espírito e em verdade. Importa que eu tenha um alinhamento com os céus. Importa que eu fale com o Pai. Importa que eu tenha tempo para ouvir o Pai falar comigo. Porque Jesus está vivo. Jesus da Bíblia, o Jesus do verdadeiro cristianismo, ele não está morto. Ele vive hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Ó Deus, obrigada. Onde chegar a tua palavra, que nasça a esperança que só Jesus Cristo pode nos dar. Onde chegar a tua palavra, que nasça a convicção, ó Deus, de uma vida plena contigo. Que onde chegar esta palavra, Senhor, que possa sair a ignorância que um dia nós estivemos nela mergulhados. E que possa surgir em nós, ó Deus, o conhecimento melhor de Ti. Porque a Tua palavra nos diz que o Teu povo, que nós perecemos, porque não conhecemos de verdade o Senhor. Visita, Senhor, o Teu povo sobre a face da terra. Visita as igrejas cristãs do Brasil. Visita a nação brasileira, Senhor. Muda a realidade do nosso povo. Levanta homens e mulheres, Senhor, que tenham coragem de levar a Tua palavra nua e crua como ela é. Traz vida, Senhor, para aqueles que estão moribundos. Ressuscita aqueles que estão mortos. Cura aqueles que estão enfermos, Senhor. Restaura aqueles que estão quebrados. Revigora aqueles que estão cansados, Senhor. Traz paz para aqueles que estão caminhando por um caminho do desespero, que não sabem para onde ir. E nós sabemos que a paz é só Jesus pode nos dar. Obrigada, Senhor, pela plenitude da Tua palavra. Agradecemos por cada pessoa que esteve ouvindo, Senhor, esta ministração. Mas que de verdade ela seja ministrada aos nossos corações e que seja uma prática cotidiana em nossas vidas. Nós oramos a Ti, a Deus, por um Brasil liberto, por um Brasil livre. Por um Brasil, Senhor, que cuida de verdade, de estar aos Teus pés e de fazer a Tua vontade cotidianamente. E não somente por ocasião. Nos guarda no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Esse amado Filho Jesus Cristo. Um abraço, uma semana de vitórias, de bênçãos, e que a cobertura das mãos do Senhor seja o suficiente para o seu viver. Não esqueça, aquele lenço ficou dobrado e pode trazer para mim e para você 2 mensagens. E as 2 mensagens são excelentes. Jesus vive, 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 hoje para todo sempre. Amém.